Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando uma nova semana com muita alegria, disposição, saúde para continuarmos os nossos estudos. Macatuba, 14 de junho de 2021. Junho é o mês das festas juninas. Ontem, dia 13, foi o dia de Santo Antônio e também o dia de aniversário da nossa querida cidade de Macatuba. Hoje é segunda-feira, 14 de 6 de 2021. Faremos hoje atividades de língua portuguesa na apostila Aprende Brasil, páginas 44, 45, 46 e 47. Na primeira parte, estudaremos sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, texto de popularização científica. E na segunda parte, faremos uma produção de texto. Então, para iniciarmos a aula de hoje, vamos abrir a apostila de português na página 44. Lembrando sempre de colocar a data no alto aqui da folha, 14 de 6 de 2021, em todas as páginas que nós faremos hoje. E o nome de vocês, para que a gente possa organizar as fotos. Na última aula, nós estudamos sobre a carta ao leitor. Vocês fizeram uma interpretação de textos, lembramos também dos sinônimos, né? As palavras que queriam dizer a mesma coisa que gotas, gotículas, e aí vocês colocaram lá gotículas, gotinhas. Hoje, nós vamos continuar falando sobre a carta ao leitor. Mas antes, nós vamos relembrar um pouquinho da classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica. Vamos relembrar? Nós já estudamos a sílaba tônica. Nós já estudamos que toda palavra tem uma sílaba, né? Uma única sílaba que é mais forte, uma sílaba que eu demoro mais para pronunciar. Ela tem maior intensidade que as outras e ela é chamada de sílaba tônica. E devido à sua classificação, né? De acordo da posição dessa sílaba tônica na palavra, ela recebe um nome diferente: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando que ela é uma oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Então, olha lá, o café. Café. O fé é a sílaba tônica. Lembra que nós fizemos lá aquele segredinho de quando a palavra não for acentuada, nós podemos chamar, como se estivesse chamando para ir brincar, né? A palavrinha, e nós vamos descobrir qual é a sílaba tônica. Nesse caso aqui, ela já tem o acento. Quando tem o acento, nós já sabemos que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a sílaba que tem o acento. Mas se chamarmos, olha lá, café, é o fé. Como o fé está na última sílaba, aqui a posição, ela é uma oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Olha lá, cadeira. A última sílaba que eu escrevi foi urá. E a penúltima que eu escrevi foi o dei. Ela não tem acento. Então, vamos chamar para ver qual é a sílaba que tem uma maior intensidade. Cadeira. Ficou no dei. Então, ela é uma paroxítona. Olha só lá a posição dela. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Aprendemos também que todas as proparoxítonas são acentuadas. Por isso que aqui, olha lá, o acentinho no lã. Lâmpada. Para tirar uma prova, é a sílaba mais forte. Então, aqui a gente relembrar, né? Para podermos fazer a atividade de hoje. Prestem atenção. O exercício número 1 e o número 2, eles são iguais. A diferença é que todas as palavras do número 1 são acentuadas. É mais fácil de localizar a sílaba tônica, tá? E o número 2 não tem acento, nós vamos ter que descobrir. Então, leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Água, sólido, líquido, até, gotículas, está. No quadro, circule as sílabas tônicas e depois separe-as em sílabas. Então, vocês vão circular as sílabas tônicas. Aqui, olha.
Tá fácil, porque todas têm um acento. E depois aqui no quadro, aqui, vocês vão reescrever a palavra separando em sílaba. Seria bom também que vocês aqui também circulassem a sílaba tônica para saber a posição, tá certo? Então, copiem as palavras novamente, só que separadas em sílabas. E também destaque a sílaba tônica. Para aqui no exercício B, você possa classificá-las em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos pegar aqui água. Vocês circularam aqui o A. Água. A palavra tem duas sílabas, a primeira e a última. Então, não está classificada como oxítona, porque a sílaba tônica não é a última. A sílaba tônica é a penúltima, então ela é uma paroxítona. Tá certo? Vamos mais um aqui, o sólido, como exemplo. Sólido. A sílaba tônica é o só, né? Qual é a posição da sílaba tônica nessa palavra? O do é a última, o li é a penúltima e o só é a antepenúltima. Antepenúltima classificada como proparoxítona e todas têm acento. Essa atividade. A número 2, a mesma atividade. A diferença é que aqui, olha, não tem acentos. Não tem acento. Lembra que aqui nós já falamos sobre o tio, ele não é considerado um acento. Ele é um sinal gráfico. Leia essas palavras e faça o que se pede. Algodão, atmosfera, sabor, nuvem, gelo, girassol. Primeira coisa, nós vamos aqui destacar a sílaba tônica. Então, tem aquele segredinho de chamar. Eu vou chamar para ajudar vocês. Vocês vão prestar atenção na palavra que eu estou chamando e que tem uma intensidade maior, tá? Algodão, atmosfera, sabor, nuvem, gelo, girassol. Pronto, se prestou atenção, circulou. Depois, vocês vão aqui separar as palavras em sílabas, destacando também a sílaba tônica. Algodão, 3 sílabas. Circula a tônica. Ficou na última sílaba. Então, nós vamos classificar essa palavra em oxítona ou paroxítona. Ela está na última. Se tiver dúvida, volta lá no comecinho, onde a professora mostrou, né? Como é o nome que eles recebem de acordo com a classificação. Por que aqui só tem oxítona e paroxítona? Não tem a proparoxítona? Porque nós aprendemos que todas as palavras proparoxítona são acentuadas. Aqui não tem nenhuma com acento. Então, já não tem nenhuma proparoxítona. Ou ela é oxítona, se a sílaba tônica for a última, ou ela é uma paroxítona, se a sílaba tônica for a penúltima. Na página 45, nós continuaremos a estudar o texto de popularização científica, aquele texto que informa sobre fatos científicos. O texto a seguir são respostas à pergunta de leitores. Leia as perguntas e copie-as acompanhando o texto que responde a elas. Nós temos aqui, olha, 3 perguntas. E abaixo nós temos 2 respostas. Isso quer dizer que uma pergunta vai ficar fora, tá? A pergunta, nós vamos aqui procurar qual das 2 respostas corresponde à pergunta, tá certo? E aqui embaixo, o que nós teremos? Uma carta do leitor. O leitor enviou uma pergunta para a revista e a revista respondeu. Então, olha lá, por que as nuvens chovem? Por que às vezes chovem pedras de gelo? Por que as nuvens de chuva são pretas? Por que as nuvens são brancas? Temos 3 perguntas. Então, a primeira resposta, quem enviou a pergunta aqui foi Eike M. de Medeiros, de 6 anos, de Limeira, São Paulo. A resposta foi a seguinte:
Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa, que é pesada, e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela. Por isso, parece mais clara, que na referência está escrito: por que as nuvens de chuva são pretas? Revista Recreio, disponível no site de curiosidades, em acesso em 29 de maio de 2018. Está bem simples aqui. Então, essa resposta corresponde a qual dessas três perguntas? Aí vocês vão copiar aqui na linha a pergunta que corresponde a essa resposta, certo? Lembrando que vai sobrar uma pergunta aí. Copiar, lembrando da letra maiúscula e do sinal de interrogação que indica uma pergunta. A resposta de baixo. Quem escreveu foi a Júlia Vieira, Votorantim, São Paulo. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fina, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho de pedras variam bastante. Na referência está escrito: por que às vezes chovem pedras de gelo? Revista Recreio, ano 8, número 394, 2007. Então, vocês vão olhar lá em cima, vocês já usaram uma pergunta aqui, sobraram duas. Qual dessas duas que sobraram corresponde a esta resposta? E aí vocês copiam a pergunta aqui com letra maiúscula no início, interrogação no final. Na página agora 46, releia o trecho a seguir observando as palavras destacadas. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Letra A. As palavras destacadas, dela e ela, se referem a quem? A água, a nuvem ou a luz? Vamos ler novamente, ó. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Dela e ela está substituindo qual dessas três palavras? Água, nuvem ou luz? Na letra B aqui tem a bolinha do oral, né? Qual é a função dessas palavras? Vocês lembram quando nós fazíamos produção de texto que nós orientávamos que nós não devemos ficar sempre repetindo as mesmas palavras. Nós podemos trocar essa palavra ali por um pronome. Então, a menina, na outra frase eu escrevo ela, na outra frase eu posso colocar a garotinha, a pequena. Eu vou substituindo a palavra do início ali por outras, para que a gente não fique sempre falando a menina, a menina, a menina, a menina. Aqui, nesse caso, foi isso que aconteceu também. A palavra dela e ela substituiu ali uma palavra para que se não repetisse a mesma palavra 3 vezes. Reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas por ela ou dela. Então, nós vamos reescrever a frase da letra A aqui. No lugar de nuvem, nós vamos colocar ela, o pronome ela. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que a nuvem carrega. Olha como que ficou estranho. 2 vezes a palavra nuvem. Então, vocês vão copiar a frase novamente, substituindo nuvem por ela. Letra maiúscula no início, ponto final aqui no finalzinho. Letra B, a mesma frase, mas agora vocês vão substituir a palavra da nuvem. Não é a mesma frase, não, ela é parecida. Da nuvem por dela, tá certo? Olha aqui como está. A nuvem branca tem menos água e é mais leve e permite que a luz solar passe através da nuvem. Ficou repetitivo, né? Então, vocês vão copiar novamente com letra maiúscula o início da frase, ponto final no final da frase.
e ao invés de repetir nuvem, você vai colocar o dela. Exercício número 4. Releia esse trecho. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Sublinhe como são chamadas as pedras de gelo que caem das chuvas. Aqui tem uma explicação, né? Que as pedras de gelo recebem um nome. Qual é o nome? Vocês vão grifar, sublinhar. E no quadro ao lado, represente por meio de desenho uma chuva de granizo. Uma chuva aqui de pedrinhas. E aqui nós terminamos a primeira parte de português. Então, relembramos a sílaba tônica das palavras, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós fizemos uma interpretação da carta ao leitor, substituindo ali palavras por pronomes. E agora, nós vamos produzir uma carta do leitor. Então, vocês vão dar um intervalinho, tomar uma aguinha, descansar um pouquinho. E vamos começar, então, a segunda parte, que é a carta ao leitor, tá bom? Até já! Bom, crianças, então agora nós vamos para a nossa segunda parte da aula, que é uma produção de texto, carta do leitor. O que é uma carta do leitor? A gente lê, né? Nós podemos ler ali uma revista, um livro, um jornal. E você gostou de algo que você leu ali, e você quer interagir com a revista. Então, você envia uma carta para ela. Esta é a carta do leitor. Ela recebe a sua cartinha, edita, corta ali o que não precisa e publica com a resposta, com o seu nome, enviando uma carta ao leitor para você ali ver o que você escreveu, o que as suas palavrinhas e logo na sequência com a resposta deles. É isso que nós faremos, tá certo? A proposta de produção de texto é a mesma aqui da página 47. Porém, nós faremos uma adaptação, porque aqui o que está propondo precisa de uma dinâmica de sala de aula, de que vocês estejam juntos. Então, nós vamos mudar um pouquinho, tá bom? Somente aqui a orientação, a sugestão deles é que nós vamos seguir. Olha. Jornais e revistas publicam textos e perguntas enviadas por leitores sobre temas explorados na publicação. Faremos, então, a carta ao leitor. Nessa carta, vocês vão enviar uma pergunta para a revista que fale sobre algum elemento presente no céu. Nuvem, lua, sol, estrelas, planetas, ou sobre fenômenos naturais, chuva, neve, arco-íris, raio e trovão. Então, essa pergunta tem que ter na carta. Então, a primeira coisa, você já vai pensar numa pergunta. Pensa aí em um desses elementos que você tenha curiosidade, né? Aqui não tem o arco-íris, mas vocês falaram do arco-íris na última aula. Então, vocês podem pensar num assunto que seja relacionado ao espaço, deixar prontinha aí a pergunta. Começando essa pergunta com letra maiúscula e colocando o sinal de interrogação. Então, essa pergunta vai ter na sua carta, tá certo? Então, agora nós vamos à carta. Não seguiremos, como eu disse aqui, porque não tem como seguir essa orientação, seguir a risca aqui. Para começar, eu peguei aqui um exemplo de uma cartinha do leitor, para vocês terem ali em mente o que vai acontecer. Essa aqui é uma cartinha. Oi, pessoal da CHC. Eu me chamo Nilson Paulo, tenho 11 anos e sou louco pela revista. Eu e meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria falando sobre as várias espécies de cobra que existem. Não se esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo, Paracambi, no Rio de Janeiro. Essa foi a cartinha dele. Aqui, ó, a resposta já da revista. Olá, Nilson. Publicamos um artigo sobre as cobras na revista número 126. Confira. Então, olha só, esta é a carta do leitor, mas editada. Não foi desta maneira
que a criança escreveu. Ela não começou dessa forma. Todas as cartas, né, ela tem um corpo. Tem que ter data, tem que ter a saudação, né, o lugar de onde você está escrevendo a carta, uma despedida. Mas aqui a revista recebeu a cartinha e editou. Ela tirou a parte de cima, colocou somente o assunto que o menininho aqui propôs, sugeriu que eles escrevessem e deixou o nome dele. Olha só, o nome e a cidade e estado. Somente isso. Também é legal colocar a idade aqui. Ele falou aqui, olha, em cima ele se apresentou. Então, como ele começou essa carta? Ele primeiro, ele saudou aqui com um oi, né? Fez uma saudação. Oi, pessoal da CHC, que é a revista Ciência Hoje. Fez a saudação e aí ele se apresentou. Se apresentou e falou que gosta muito da revista. Mas, em seguida, sugeriu que publicassem sobre as cobras. Essa é a cartinha do leitor já editada e já publicada. Mas a que nós vamos fazer, nós não vamos fazer dessa forma, nós vamos fazer o corpo de uma carta mesmo. Observem o que nós faremos na nossa carta. Toda carta começa com o local e data. Vocês estão em Macatuba, então vocês deverão escrever Macatuba, vírgula, o dia de hoje, 14 de junho de 2021. Não vai escrever o local e data, não, já começa pelo Macatuba. Isso aqui tem que ter na carta no começo do texto, tá? Local e data. Todas as cartas que vocês escreverem tem que começar com local e data. Então, Macatuba, igual a gente faz na sala de aula. 14 de junho de 2021. Pula uma linha para ficar organizado, vocativo aqui. Vocativo é a forma que você vai chamar o pessoal da revista, né? Ou que você vai saudar ali. Pode ser assim uma saudação. Como o menininho fez? Olá, pessoal da CHC. Só isso. E já para. Ali o menininho não fez. Ele fez na carta, mas lembra-se que a carta foi editada para publicar. Na revista, eles têm poucos espaços. Então, eles enxugam a carta, né, de uma forma que ocupe menos espaço. Por isso que eles não vão colocar tudo isso aqui. Mas vocês escreverão a carta de forma correta. Então, olha lá. Querido pessoal da CHC. Ou, olá, como ele falou ali. Depois, aqui na sequência, tem o corpo da carta. O que é o corpo? O corpo é o que você vai escrever. Nós não vamos começar assim, queria saber e fazer a pergunta. Não, nós vamos começar lá. Porque a professora vai ler para vocês uma publicação da revista. Vou ler para vocês uma reportagem. E vocês aqui vão falar, né? A professora leu para a gente uma publicação da revista, fala o assunto qual era, e você vai falar se você gostou muito, se você não gostou, se você achou muito interessante, se você não sabia. Então, você vai primeiro, né? Vai falar o que você achou da reportagem que a professora leu. Para depois vocês colocarem aquela perguntinha que eu falei no começo da aula. Vocês farão aqui, gostaria de que numa próxima publicação vocês respondessem a minha pergunta. E aí escrevessem a pergunta. Essa pergunta tem que estar relacionada ao espaço, aos elementos que nós vemos no céu ou, né, aos fenômenos naturais, chuva, vento, chuva de granizo. Fez a perguntinha, uma despedida. Não vai falar ali, sair. Já se despede. Até mais, até breve. Aguardo sua resposta, ou como o menininho fez lá, né? Publiquem a minha pergunta e vão assinar com o nome de vocês aqui. E essa é a nossa carta. Quando eles receberem a sua carta lá, eles vão editar, tirar esse local e data em cima, né? Eles vão aqui dar uma arrumadinha no texto que você fez e no final ele vai usar a sua assinatura, o seu nome. Se você colocou aqui a sua idade, olha, eu me chamo Guilherme, tenho 9 anos, ele vai colocar a sua idade aqui
e o local de onde você veio, somente a cidade e o estado. Então, Macatuba, -SP, que é o estado. Então, a produção de texto de vocês hoje tem que seguir todos essas etapas aqui. Todos têm que ter o local e a data, tem que ter uma saudação aqui. Aqui depois o corpo do texto que você vai escrever. Vocês viram que as cartas não são longas. Então, você só vai ali falar, né, que a professora leu uma reportagem, o que você achou da reportagem, e depois pedir que eles respondam uma pergunta, e aí sim coloque sua pergunta. Interessante fazer parágrafo, usar a letra maiúscula, tá certo? Usar a pontuação adequada. Depois a carta será editada por eles, né? Na revista eles vão editar da forma que eles acharem melhor para o seu texto não ocupar muito espaço. Mas você vai fazer a sua parte de mandar a cartinha bem feita. Vou fazer então para vocês uma leitura de uma reportagem da revista CHC. É uma reportagem muito antiga, 2009, mas vocês comentarão na cartinha o que vocês acharam. O nome da reportagem é Um Passeio pelo Espaço. Já pensou em fazer uma viagem espacial? Pois saiba que é fácil embarcar nessa aventura. Basta visitar uma exposição no Rio de Janeiro que mostra o que acontece no espaço, sem que seja preciso sair da Terra. Em cartaz no Museu de Astronomia e Ciências, o MAST, mostra as estações do ano. Terra em movimento acontece em uma sala que tem o teto cheio de pontinhos luminosos, imitando o céu estrelado. Olha que legal. Tudo para criar um clima especial e incentivar os visitantes a saber mais sobre as estações do ano, as fases da lua, o dia e a noite. E o que é melhor, de forma interativa. Mexer é permitido. Olha que legal. Na exposição, você pode girar um globo terrestre e perceber como a incidência da luz do Sol varia do hemisfério norte para o sul. Além disso, você sempre quis saber por que a Lua tem fases. Pode usar um aparelho que coloca na posição da Terra, enquanto uma esfera que imita o satélite natural do planeta gira ao seu redor. Olha que interessante, gente. Sem falar que a mostra conta ainda com vídeos, painéis e jogos de computador. Você sabia que as estações do ano não existem apenas na Terra, mas também em outros planetas do Sistema Solar? É o que revela a exposição em cartaz no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Assiste o vídeo e comprove. Queremos que as pessoas saiam da exposição com vontade de pesquisar e ler mais sobre o tema em casa. Confira, espera lá que a professora se perdeu aqui. Por isso que eu me perdi. Conto Físico Douglas Falcão, coordenador da educação do MAST. Então, não perca a chance de aprender ciências e se divertir ao mesmo tempo. Olha, matéria publicada em 9/9/2009. Vou enviar também para vocês essa matéria, caso vocês queiram reler, tá? É uma matéria antiga que fala sobre uma exposição que teve no Rio de Janeiro e que ali você poderia interagir, porque normalmente a gente não pode colocar a mão. E aqui vocês podem, olha, poderiam, né? Colocar a mão e vai aprendendo ali as fases da Lua, tudo aquilo que nós aprendemos no ano passado. Seria muito legal se isso aqui fosse recente. Então, na cartinha de vocês, vocês vão falar um pouquinho sobre essa matéria. Então, como que vocês vão começar a conversa lá? Pegue lá o rascunho da sua cartinha, né? Depois de colocado aqui, Macatuba, data, saudarem, olá, vocês vão começar a escrever. A professora leu uma matéria e aí você vai falar, que era o passeio pelo espaço, tá certo? Vai falar, e eu gostei muito, achei muito legal. Gostaria que tivesse algo parecido perto da minha cidade. Você vai falar com as suas palavrinhas e pode ser outra coisa. Você vai falar sobre
aquela matéria. E depois, gostaria, no segundo parágrafo, né? Vocês podem, em um parágrafo, fazer ali o que vocês gostaram da reportagem. No segundo parágrafo, vocês podem falar: gostaria que vocês, numa publicação seguinte, me respondessem. E aí faz a sua pergunta. Lembre-se que a sua pergunta tem que estar relacionada ao espaço, tá certo? Lembre-se de começar com letra maiúscula e colocar um ponto de interrogação no final da sua pergunta. Fez a sua pergunta? Se despeça. Um abraço, até mais, até a próxima, da forma que vocês quiserem. E assinem o nominho de vocês. Nós enviaremos essa cartinha por e-mail, tá certo? Vocês vão mandar para a professora verificar e nós enviaremos essa cartinha por e-mail para a revista. E aí eles vão decidir se vão publicar ou não a sua cartinha. Legal, não é? Tem diversas formas de enviar. Pode ser pelo correio, mas nós enviaremos por e-mail, tá certo? Então, façam com atenção, releiam lá a publicação, deem uma olhadinha ali no modelo do menininho. Nós vamos enviar todo esse material para vocês, tá certo? E sempre olhando aqui para ver o que não pode faltar em uma carta, certo? Então, aguardamos, então, a sua carta. Beijos, boa sorte, faça com capricho. Até mais!